Hoje eu quero falar com vocês um assunto bem delicado, mas ao mesmo tempo um assunto de extrema e suma importância, que é agradar ao homem. Nós temos muitas amizades, né? Ou melhor, amizades verdadeiras nós temos poucas, né? Mas sejam verdadeiras ou não, mas vamos citar as verdadeiras, né? Que vai servir de analogia para a parte espiritual. Todos nós temos uma pessoa que podemos confiar, seja pai, seja mãe ou seja amigos de fora, né? Aquela pessoa que nós podemos confidenciar. E daí, por justamente nós termos essa intimidade, às vezes nós ficamos, como que eu posso dizer, tímidos para falar a verdade para ela, né? Se, se nós chegamos e vimos o que ela está fazendo de errado, por exemplo. Vou citar um exemplo bem ilustrativo, né? Faz de conta que você tem um amigo que você vê que ele está fazendo um determinado ato incorreto, né? Que ele está agindo de má fé com uma pessoa e, e por você ter essa amizade com ele, você literalmente você fecha os olhos para esse erro. Mas antes você pensa, puxa, será que eu vou chegar e vou falar para ele, eu acho que você não devia fazer isso. Mas ao mesmo tempo daí vem na sua mente, não, melhor não fazer isso não, porque ele é meu amigo, ele vai achar ruim, eu não quero perder a amizade dele ou dela. Você acha correto agir isso dessa maneira com ele ou com ela? Creio que não, né? Agora, partindo para a parte espiritual, da mesma maneira que eu disse, né? Só que revertendo para a parte espiritual. Se você conhece, você vê que ele está fazendo algo errado, que não está em conformidade com a palavra de Deus, e você, por sua amizade que você tem com ele, você pensa, não, eu não vou falar não, porque todos os caminhos levam a Cristo. Você acha correto, perante Deus, agir dessa maneira? Eu vou te responder na palavra de Deus, que é mais interessante, né? Diz o seguinte, em Gálatas, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 10, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Deu para entender o que eu quis dizer? Esse pequeno versículo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, é muito importante nós seguirmos o que está escrito na palavra de Deus. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Isso também o apóstolo Pedro disse também. E a mesma coisa o apóstolo Paulo volta a repetir agora em Gálatas. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por isso, irmãos, tome muito cuidado com o que você pensa. Às vezes nós não devemos pensar somente com o coração, mas com a razão, e principalmente a razão em Cristo Jesus. Não se incomode se de repente você falar determinada coisa que está na Bíblia e a pessoa achar ruim. Antes ele achar ruim e ser corrigido perante a palavra de Deus, do que ele morrer perdido, porque você vai saber se amanhã você vai estar vivo ou ele vai estar vivo, e se de repente ele morre sem saber que ele estava fazendo errado. E o pior, você sabia que ele estava fazendo errado e você abdicou dele de saber a verdade. Daí é que você vai ser realmente julgado por Deus. Você não vai ser julgado por ele, por seu amigo. Você vai ser julgado por Deus, por ter abdicado de ter falado a verdade. Por isso, não entre nessa conversa que a maioria das pessoas estão falando aí, que que o que importa é nós termos Cristo no coração. Mas como nós temos Cristo no coração se nós não falamos a verdade? Se nós não divulgamos a verdade?
Não que eu tenha a verdade, eu não tenho a verdade. Mas a palavra de Deus é verdade. Agora, se você fica falando, não, eu não vou falar porque ele tem a igreja dele. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, é uma só. Ou você vai achar, com todo respeito aos meus amigos, que eu tenho vários amigos, né? Mas eu tenho que falar a verdade. Você acha realmente correto você ficar olhando para uma coisa inanimada, por um instrumento que está lá parado? Na palavra de Deus não fala isso. Na palavra de Deus fala para a gente honrar a Deus, somente a Deus. Nada de esculturas, nada de coisa parada, somente a Deus. Isso é apenas um exemplo. Agora, partindo para a parte dos evangélicos, também é praticamente a mesma coisa. Você ficar adorando a vassoura, tem casos que tem até de vassoura, uma vassoura que faz milagres, que uma água que parada que faz milagres, que qual que é o outro exemplo? Tem tantas coisas absurdas que estão totalmente sem nexo, sem estar escrito na Bíblia. Você acha certo você omitir a verdade a seu amigo somente para falar que você quer continuar a amizade com ele? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. E como está escrito em Gálatas 1:10, o finalzinho aqui, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você quer ser servo de Cristo ou servo do seu amigo? Eu não quero ser ignorante, eu apenas quero te mostrar a verdade. Por isso, irmãos, vamos ler mais a Bíblia, vamos procurar ser mais cristãos. Vamos ser como Daniel, procurar ser realmente testemunhas de Deus, como Estevão foi também. Estevão, ele foi testemunha, ele serviu de testemunha para Saulo, que era perseguidor. Saulo, de perseguidor, se tornou, se não foi o maior discípulo de Cristo, ele foi um dos maiores missionários depois de Cristo. Para você ver a importância do testemunho. Vamos divulgar o evangelho corretamente. Vamos estudar a Bíblia, vamos orar mais e parar de falar mal dos políticos e das pessoas. Deu para entender isso? Não estou falando para mal de ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Eu apenas estou querendo divulgar a verdade bíblica. Vamos diminuir o nosso eu e pensar mais na palavra de Deus e seguir mais a palavra de Deus, porque o testemunho de Deus, nós somos salvos pelo testemunho, pela fé em Cristo, mas nós temos que dar o testemunho, só podemos dar o testemunho pelas obras. Obras e fé, elas andam juntas, um depende da outra. Por isso que Saulo, de perseguidor, ele se tornou um dos maiores missionários depois de Cristo. Por isso, vamos ser também como Daniel, vamos orar 3 vezes ao dia. E não tem desculpa, Daniel, ele era estadista, ele tinha muitas obrigações e assim mesmo ele tinha tempo para orar 3 vezes. Vamos dar menos desculpa e vamos seguir mais o Evangelho de Cristo. Volto a frisar, não quero fazer inimizade, quero apenas ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus é ser amigo de todos. Por isso, vamos realmente seguir o Evangelho de Deus. Vamos ter testemunhas para as pessoas aí. Tem tantos Saulos por aí. Vamos tornar esses Saulos em Paulos. Amém?